né, para dar uma força aí para os nossos patrocinadores. Fabão, me diz uma coisa, na tua visão, até pelo ano passado, né, que ocorreu com o Remo na Série B, é o teu pior momento de gestão, né, lidar com a crítica do torcedor, de repente lidar com a crítica da imprensa, das redes sociais, é o pior momento, Fábio? Eu acho que é o pior momento, sim, com relação ao externo. Com relação ao interno, a gente está cada vez melhor, a gestão está cada vez mais azeitada, a gente tem conseguido encaminhar as coisas internamente de uma forma bem tranquila. Acho que estamos avançando no pagamento da dívida trabalhista, fizemos uma renegociação, estamos em dia com a dívida tributária, reduzimos em mais de 20 milhões ela já nesse período que a gente está no Clube do Remo. Ainda tem 10 milhões para se pagar, mas isso é uma redução considerável. Estamos em processo de análise documental do clube, para que a gente possa fazer um diagnóstico, para encontrar os possíveis caminhos para a gente em relação a essa nova lei da SAF. É importante a gente estar situado. Então eu diria que internamente o clube está como nunca esteve, muito bem organizado, muito bem focado. Externamente, sim, há muitas críticas, questionamentos, mas eu acho que isso é natural, eu acho que é do futebol. Eu tive vários altos e baixos nesse período que a gente está, mais de 3 anos, e a gente está preparado para lidar com isso. É incrível como no futebol você vai você é maravilhoso e você é muito ruim, né, Fábio? É incrível essa gangorra, né? Alguns meses atrás você inclusive brincava com isso, que merecia uma estátua, e hoje já há quem diga que é um dos piores da história, né? O pessoal esquece e mistura às vezes o resultado dentro de campo com aquilo que acontece fora de campo, né? Eu acho que precisa repetir, mas é bom que a gente diga e esclareça que o Clube do Remo de 3 anos e poucos atrás era um Clube do Remo completamente diferente do que a gente tem hoje. Graças a Deus que a gente conseguiu aí, com o apoio da torcida, de vários colaboradores internos do Clube do Remo, uma unidade que se estabeleceu, e eu como capitão internamente, né, consegui ajudar que isso acontecesse. Mas graças a Deus a gente tem um Clube do Remo infinitamente melhor. Eu diria que a gente em 3 anos evoluiu quase 30 anos do ponto de vista de organização administrativa, do ponto de vista de estrutura do clube. E Fábio, isso te entristece? Essas críticas te entristecem? Elas te adoecem? Elas te puxam para trás? E aí tu vai de repente buscar uma força onde tu de repente não imagina onde tivesse para trabalhar? Isso te adoece? Isso te entristece? Entristece sim, porque a gente vê as pessoas misturando as coisas. Uma coisa é criticar o aspecto desportivo. Realmente, dentro de campo, ano passado, nosso principal objetivo era a permanência na Série B. Eu nunca prometi título nem acesso da Série B. O torcedor sabia da dificuldade. E a gente não teve capacidade de permanecer, né? Claro que tem coisas que fogem do nosso controle, eu não entro em campo. Enfim, acho que a gente tinha um bom elenco. Chegou um momento do campeonato que a gente chegou a ficar em 8º lugar. Com 10 rodadas, a gente precisava de 2 vitórias, 6 pontos. E a gente só fez 5, né? Não foi possível. 1 ponto a mais a gente tinha salvado. Então isso, obviamente, tem responsabilidade. Boa parte da responsabilidade é minha, e eu assumo. Como eu já assumi outras vezes, assumo agora. Mas acho que o pessoal mistura as estações. Aí já não presta para nada, já não é mais o bom presidente administrativamente falando, já não é mais o cara que conseguiu ajeitar a casa. Muita gente esquece, por exemplo, que o Remo só estava na Série B ano passado porque a gente, mesmo numa pandemia, conseguiu montar um time competitivo e pagar em dia esse time para que ele conseguisse subir para uma Série B, mesmo numa pandemia. O pessoal esquece que a gente passou 2 anos sem a nossa principal receita, que é a bilheteria. Historicamente, o Remo sempre viveu de bilheteria e a gente ficou 2 anos sem ter bilheteria. Voltou a bilheteria já em outubro do ano passado, né? Então, o pessoal esquece tanta coisa que tinha para trás, aqueles constantes atrasos na Justiça do Trabalho, 4, 5 meses aberto de salário de funcionário, dívidas monstruosas. Ou seja, o Remo passava vergonha fora de campo. Isso, e hoje não passa mais. Há quanto tempo a gente não tem um episódio relacionado a corte de energia, um escândalo de alguém a público dizer que está atrasado o salário. Justiça do Trabalho. Justiça, né? Do Trabalho, estourar novos processos consideráveis. Enfim, então a gente conseguiu mudar muito, a gente virou a chave. E o torcedor se acostumou com isso, o que é bom. Mas o torcedor não pode esquecer do que era a situação do Remo antes e o que era hoje. Os problemas esportivos a gente assume a responsabilidade. Aquilo que é da nossa parte a gente assume. Mas eu acho que não pode se desconsiderar. Então, quando a gente vê colocando as coisas na vala comum e surgindo questionamento, inclusive com relação à transparência e honestidade, isso chateia a gente. Porque a gente sempre foi extremamente transparente naquilo que a gente faz. Eu sempre joguei limpo até demais com o torcedor. Eu nunca escondi a realidade do clube e as informações estão publicadas no site do clube para quem quiser olhar. Fabão,
Já que o motivo do que a gente está falando agora, dessa tristeza que dá, essas críticas que fazem, a violência que acontece nas redes sociais e tudo mais, é a Série B, voltando um pouquinho lá, eu não vou perguntar de erros, tá? Eu vou perguntar o seguinte, o que ficou de aprendizado para você, Fábio, da Série B do ano passado? Pô, se eu fizesse isso, talvez virasse. Se eu deixasse de fazer aquilo, talvez desse certo. Já tivesse esse tempo de dar uma apanhada? Porque às vezes a gente foge. Pô, eu não quero pensar mais nisso, eu quero pensar para frente. Eu não sei qual é o teu perfil nesse sentido. Não, eu passei um período sabático aí de levantamento de erros, até para que a gente pudesse não cometer mais. E sim, a gente tem algumas avaliações muito incisivas com relação, especialmente a critérios de montagem de elenco, né? A gente tinha, infelizmente, alguns atletas, eu já falei sobre isso, vou repetir aqui, que não tinham um compromisso nem um comprometimento. Jogar no Clube do Remo não é fácil, sabe? A gente resguardar das proporções, obviamente, né, do tamanho dos estados, mas jogar no Clube do Remo é tão difícil quando jogar no Flamengo ou quando jogar no Corinthians. Por conta de todo o contexto, a torcida, ela é extremamente envolvida, dedicada, entregue, né, pro bem e pro mal. Costumo dizer que o cara pode vir para cá, virar ídolo e fazer a vida em Belém. A gente tem N casos recentes agora, Vinícius e Eduardo Ramos, que se estabeleceram e não querem ir embora, né? Por questões que eles conquistaram, né? Se tornaram ídolos do Clube do Remo. Mas a gente tem também o oposto, né? Jogadores que chegaram aqui e que vinham de um histórico positivo e não conseguiram jogar. E, portanto, anteciparam a sua ida por não aguentarem a pressão e a cobrança. Mas quando tu vê que não tem esse comprometimento e não fizeram, não dá para cortar o mal pela raiz, Fábio? Pois é, talvez em determinado momento ali a gente tivesse que ter posto o dedo na ferida e até, se fosse o caso, retirar a parte dos atletas. Mas ali no diálogo do dia a dia com a comissão técnica, com o executivo, com as pessoas envolvidas no dia a dia, se achou melhor não mexer nisso, que isso poderia implodir o ambiente. E acabou que deixou-se algumas laranjas podres ali que podiam ter sido retiradas e não se retirou e hoje, enfim, a gente sabe o resultado que deu, né?